Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que mostra um pouquinho de como os olhos eles atuam no nosso cérebro, né? E como isso tudo é pouco estudado, né? Deveria ser mais estudado. Então, hoje o tema é neurociência e aromaterapia, ou a gente poderia dizer até psicoaromaterapia, porque tem tudo a ver com o nosso lado psicológico, o nosso lado neurológico, né? Ele até ajuda, vocês vão ver aí mais para frente, que até ajuda a construir neurônios, né? Quando a gente dorme com lavanda do lado da cama, enfim. Então, vamos falar um pouquinho. Eu vou me apresentar primeiro, tá? Quem sou eu? Meu nome é Renata Saldanha. Eu sou mãe desses dois menininhos lindos aqui, que são os meus gêmeos, Bernardo e o Benício. Eu sou aromaterapeuta integral sistêmica, tá? Eu estudei com o André Ferraz, que tem uma escola chamada Viver de Aromas, e me formei com ele como aromaterapeuta integral sistêmica. Por quê? Porque integra exatamente todos os nossos sistemas do corpo. Não é você só analisar uma questão específica. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Por que eu tenho enxaqueca? Vamos avaliar aí como é que você é no seu trabalho, como é que você é, seu intestino funciona todo dia. Às vezes as perguntas parecem até ser meio malucas, né? Fala assim, nossa, mas o que tem a ver, né? Porque nós somos um ser humano único, integrado, onde tudo está se falando, né? Então, esse é o papel do aromaterapeuta integral sistêmico, avaliar esse todo e criar um recomendário específico para aquele determinado ser que é diferente de... Mesmo que o problema seja o mesmo, os recomendários, né, os protocolos vão ser sempre diferentes. Dificilmente você vai conseguir fazer um protocolo igual. Eu tenho experiências no mundo de eventos, isso para vocês verem como é super diverso. Quem trabalha com o negócio do Terra, com o empreendimento do Terra, vem de várias áreas. Eu sou fotojornalista por formação, pós-graduada em marketing de serviços, e hoje atuo como aromaterapeuta. Então, quer dizer, eu tenho aí uma diversidade na minha vida que é o que me faz feliz, né? E eu me encontrei nessa missão de educar, de orientar quanto ao mundo dos óleos essenciais e da aromaterapia na vida de cada um, porque ela realmente transforma vidas. Eu morei na Flórida entre 2019 e 2021, que foi quando eu conheci doTERRA, e eu sou apaixonadíssima por empoderar e transformar famílias fisicamente, emocionalmente e financeiramente com essas soluções naturais. Não sou médica, não sou neurocientista, apenas estudei, né, não só para essa apresentação, como para várias outras, e tenho aqui algumas referências bibliográficas. Então, hoje a gente vai entender aqui um pouquinho de como a química magistral dos óleos essenciais atuam no nosso cérebro, e nós vamos nos basear em ciência, em pesquisas científicas e dados empíricos, porque isso é primordial para que a aromaterapia seja melhor compreendida e implantada, né, na vida das pessoas. Afinal, acho que quem está aqui, todo mundo, se não é recém-chegado na doTERRA, já está há mais tempo, e sabe que o nosso grande objetivo é levar uma gota, uma pessoa, uma família por vez em todo o mundo, né? Onde a gente puder encontrar ali uma oportunidade de ajudar alguém com essas soluções, estaremos. Bom, cada óleo essencial, ele carrega em si toneladas da potencialidade da pureza de uma casca, ou de uma flor, ou até mesmo de uma raiz de uma planta, e permitir que essa natureza ela seja ingerida, inalada ou absorvida por meio de um óleo essencial é nos alinharmos com a nossa própria natureza. Afinal, é natureza com natureza, né? E a gente está utilizando essa maravilha, essa bênção aí para melhorar todos os nossos sistemas. Nesse nosso encontro, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre 3 sistemas relacionados com a parte neurológica, né? O sistema nervoso, o sistema sensorial e o sistema olfativo. Então, esses 3 sistemas são os primordiais para a gente entender exatamente como que os olhos atuam. A gente também vai entender como que o olfato funciona, né? O nosso sistema olfativo, como os óleos essenciais vão estimular os nossos neurônios e vão atuar nas nossas estruturas cerebrais.
Então, aqui parece que é uma coisa meio bagunçada, ele está mapeando aqui o nosso sistema nervoso, que, embora seja muito complexo, quando a gente foca nesses 3 principais que eu falei, a gente consegue ter um resumo mais objetivo do que realmente importa para o nosso bom aproveitamento da aromaterapia para o nosso ser. Então, o nosso sistema nervoso central é onde a gente encontra o encéfalo, que é o nosso cérebro. Além dele, a gente tem a medula espinhal, que é responsável por transmitir todos os impulsos nervosos para todas as outras partes do corpo. É graças ao sistema nervoso periférico, que fica ao redor disso tudo, que a gente consegue transmitir esses impulsos. Ou seja, os neurônios, eles estão presentes no sistema nervoso central e eles enviam as informações para todo o restante do corpo por essas vias que estão presentes no sistema nervoso periférico, né? Que estão na periferia. Aí agora a gente vai entender um pouquinho melhor cada um deles. O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, que a gente já falou, tanto os espinhais como os cranianos. Esses nervos, eles vão terminar nos nossos gânglios sensitivos, motores e mistos, que são as terminações do sistema nervoso central que apreendem o mundo externo, né? Ou seja, tudo que acontece do lado de fora, né? Através dos nossos estímulos sensoriais, são interpretados e vão para dentro de todos esses nossos sistemas, né? Então, de quais estímulos a gente está falando, além do olfativo, que é o que a gente vai focar agora? Do tátil, do auditivo e do visual. Então, toda informação que chega do ambiente e é recebido pelos gânglios sensitivos é que vão ser os responsáveis por enviar essas informações para o cérebro processar e muitas vezes, ou na maioria das vezes, interpretar, tá? Agora a gente vai falar de uma parte específica do nosso sistema nervoso periférico, aliás, central, que é o tálamo, tá? Antes da gente entender o olfativo, a gente precisa entender qual é o papel do tálamo, que tem aqui uma analogia bem simplificada. Ele funciona como se ele fosse uma estação de reorganização dos nossos estímulos, que vem do tronco cerebral e da periferia. Ele vai interpretar essas informações para que a gente possa enviar para as diferentes partes do cérebro. E essa interpretação, ela depende muito do nosso repertório, né? Das nossas crenças, das nossas experiências de vida. Ou seja, ela não está livre de ideias pré-concebidas ou preconceitos formados, tá? E é isso daí que é a grande diferença que a gente tem com o sistema olfativo, que a gente vai ver logo mais adiante. Foi feito um experimento através de um cientista chamado Robson, em 2002, que ele estudou profundamente, por exemplo, o desenvolvimento infantil. E ele descreveu um experimento onde ele mostra que a intensidade da dor que uma criança passa a sentir depende das reações iniciais da mãe diante de experiências dolorosas que ele vivenciou quando bebê. Então, por exemplo, se o neném caía e olhava para a mãe e ela reagia ansiosamente, ai, meu Deus, né? Indo consolar o bebê com mais, assim, agito, mais intensidade, preocupação, o bebê tende a a ser mais sensível a essa dor. No entanto, se a gente tem uma reação um pouco mais, claro, tranquila dentro do possível, né? Se não é nada muito grave, mas é bom a gente sempre tentar manter a calma para não passar isso. E se a mãe, de maneira menos preocupada, incentiva a criança a levantar, a continuar andando, a sensibilidade à dor dessa criança tende a ser menor. Então, o que Robson conseguiu concluir com isso e nos mostrar? Que nós significamos as nossas sensações de acordo com as nossas trocas afetivas iniciais com os nossos cuidadores, né? Então, por exemplo, o tálamo, ele interpreta essa sensação de acordo com os filtros das nossas experiências. E aí é que está a grande diferença, por exemplo, dessa estrutura, que é o tálamo,
para o nosso sistema olfativo, que independe dessas experiências pregressas, né? Então, com o sistema olfativo é tudo diferente. Para a seleção natural, os estímulos olfativos não passam pelo tálamo, né? Diferente de várias questões que se processam no nosso sistema nervoso central e periférico. Eles vão diretamente para o nosso sistema límbico, que quem já está na doTERRA há mais tempo, ou enfim, já trabalha com aromaterapia há mais tempo, sempre ouve falar que a gente tem quando a gente inala um óleo, ele é rapidamente interpretado pelo nosso sistema límbico, e em questão de segundos e minutos você vai estar com vai ter uma resposta, vai estar com todas a sua corrente sanguínea e as suas células com a presença dos compostos aromáticos, né, que presentes no óleo. Então, como os estímulos olfativos não passam pelo tálamo, diferente de outros estímulos sensoriais, e vão direto para o sistema límbico, a gente não vai ter uma interpretação de um aroma. Então, o que você sentir é o que realmente ele é. E por isso que a gente também fala que os olhos são inteligentes. E cada um tem uma reação. Não tem muito como isso se repetir, né? Então, por exemplo, a técnica Aroma Touch, que é uma técnica que eu aprendi muito com a Dete aqui, que está com a gente também, cada pessoa que recebe a técnica vai ter uma reação. Eu já vi gente chorar, eu já vi gente falar que está feliz, eu já vi gente falar que está tranquila, numa paz plena, que nunca vivenciou aquilo. Então, cada um vai ter essa reação, que não tem muito a ver com uma interpretação, porque não passa pelo tálamo. Então, ele está muito relacionado com intuição, atuando inclusive na glândula pineal e no hipotálamo, que são os responsáveis que a gente fala muito sobre a nossa ligação espiritual, né? Com uma experiência até, alguns interpretam mais como uma mística, enfim, o lado espiritual, o lado do sentimento puro, né? Então, por isso que ele se comunica de uma realidade, com a nossa realidade de uma forma mais sincera, enquanto os outros sentidos, por estarem baseados em crenças, tabus, etc., acabam distorcendo essa percepção que a gente tem dos estímulos que a gente recebe. Então, vale dizer que a gente estimulando o sistema olfativo, a gente estimula o sistema nervoso central, comunicando a ele um outro tipo de mensagem, uma mensagem mais fidedigna, mais autêntica, né? Que a gente não depende dessas experiências pregressas, como eu já disse. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso autônomo, que é a grande chave para quando a gente quer entrar em equilíbrio de uma maneira geral, para conseguir atingir a homeostase, que é o equilíbrio geral do corpo. A gente depende muito de deixar o nosso parasimpático, que é um dos componentes do sistema nervoso autônomo, voltar para o estado de tranquilidade, de relaxamento, né? Ou seja, quando a gente está passando por um estresse muito grande na nossa vida, ou situações que você tem que optar, né, por decisões a tomar e tudo mais, a gente tende a ter o nosso simpático, ou seja, sistema nervoso autônomo, a gente tem vamos dizer, duas pernas, né? O simpático e o parasimpático. A gente tende a ter uma reação um pouco mais primitiva, que a gente costuma falar que é o fugir ou lutar, né? Você está numa situação de estresse, o seu corpo ele vai o teu batimento cardíaco fica mais acelerado, você não consegue dormir muito bem. Ou seja, enquanto você não resolve aquela questão, ou você não tem serenidade para resolver aquela questão, o seu corpo entra nesse desequilíbrio. Então, o seu sistema nervoso autônomo, ele fica com o lado do fugir ou lutar ativado, né? Então, assim, é muito importante a entrada dos olhos para conseguir, com uma simples inalação, como a gente fez um pouquinho antes de começar aqui a apresentação, você conseguir controlar tudo isso, adquirir essa tranquilidade, essa serenidade para prestar atenção e pensar. Para e pensa, o que eu preciso fazer agora? Não adianta eu ficar nervoso, não adianta eu ficar estressado, porque isso não vai resolver, vai só piorar a questão que eu preciso resolver. Então, o sistema nervoso autônomo é muito baseado nesse tripé, né? Na verdade, nesse
não é tripé, seriam 3, são nessas 2 perninhas, que é o que a gente precisa para conseguir atingir de novo o equilíbrio, né? Então, se o simpático, que é o responsável pelas alterações do corpo, quando a gente está em situação de emergência ou estresse, ele vai liberar noradrenalina para o corpo, para que ele para ele reagir ou agir, a gente tem que tentar estimular o contrário, né? O nosso parasimpático, que é o responsável por fazer o nosso organismo retornar ao estado de tranquilidade. Então, sempre que você tem algum tipo de situação e que você tenha a possibilidade de ter um olhinho à mão, eu não ando com os meus olhos fora da minha bolsa, eu sempre tenho alguma coisa, ou um balance, ou um peppermint, né, para ajudar a focar e falar, não, vamos resolver a situação, porque se não é para mim, tem sempre alguém precisando, alguém que recebe alguma notícia, e você fala assim, calma, posso te ajudar? Ó, pinguinho na mão de um olhinho de peppermint, a pessoa na hora, ela vem para a realidade, ela fala, agora eu tô tranquila, nem que seja para dirigir, para tomar uma atitude, uma decisão. Então, essa é uma dica para a vida, né? Sempre que vocês puderem ter aí um olhinho com vocês em formato de rolon, numa bolsinha, na minha bolsa tem sempre um olhinho. Eu, às vezes, tiro, assim, os 3 e aí o pessoal fala, nossa, você é a maga dos olhos. Eu, sou mesmo, eu sou o produto que eu acredito, porque ele é extremamente útil e necessário, né? No nosso caso, que uma vez que a gente conhece essa maravilha, essa ferramenta, é para nunca mais ter a perder de vista, né? Então, se eu não tô com a minha bolsa, eu tô sempre com um colarzinho difusor, que aí eu consigo inalar, é meu grande aliado, é meu talismã, na verdade. Bom, falando um pouquinho mais do sistema nervoso autônomo, na cultura do medo em que vivemos, onde a gente se cerca de cercas elétricas, câmeras, mídias sensacionalistas, nosso sistema simpático está sempre ativado, né? A gente está passando por um momento bem nebuloso, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Então, essas dificuldades para dormir, ansioso, estressado, até podendo culminar com algo mais grave, né, uma síndrome do pânico, etc. A gente precisa ter alguma ferramenta para nos ajudar, né, no mundo físico, nem que, né, não vou entrar aqui em mérito de religião, mas é mais uma ferramenta que a gente tem à mão para poder tentar se fixar, né? Um vetiver aí, que é um óleo essencial, que é a raiz de uma planta que te ajuda a aterrar. Enfim, são maneiras que a gente tem de se autoajudar e ajudar o próximo. Então, já o sistema nervoso, que é o parasimpático, ele vai ajudar a regular todo esse movimento aí que a gente tem dentro da gente, né? Esse vulcão em erupção. E hoje a gente tem vários estudos que mostram, por exemplo, que a lavanda é um dos óleos essenciais que estimula esse sistema, o parasimpático, a entrar nesse modo de relaxamento, de tranquilidade, de calma. E se você o estimula, o que acontece? Ele vai diminuir a velocidade do seu corpo e você vai finalmente conseguir relaxar, né? A gente precisa de um sono reparador diário para poder recarregar as baterias. E o nosso corpo, ele está sempre buscando essa homeostase, né? Esse reequilíbrio geral. E quando ele não consegue fazer isso sozinho, os óleos essenciais vão cuidar disso, né? Vão ser o nosso grande aliado. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do sistema límbico, tá? Que esse carinha aqui, que está bem aqui embaixo, no meio do cérebro, né? Mais para baixo aqui, que é a amígdala, é um dos grandes portais que vão ajudar a gente a manter essa serenidade quando a gente inala o óleo. Então, nas partes inferiores do cérebro, nós encontramos as estruturas cerebrais responsáveis pelas funções corporais básicas, como evacuar, transpirar ou digerir um alimento. Uma dessas estruturas é o bulbo, que controla a nossa respiração e os nossos batimentos cardíacos, bulbo olfativo. Nessas partes, nós encontramos também a expressão dos nossos impulsos básicos, como ter sede, fome ou até mesmo o desejo sexual. E, por fim, contidas nelas mais especificamente no sistema límbico, processamos as informações relacionadas às emoções primárias de medo, raiva, por exemplo, e onde armazenamos as nossas lembranças. O sistema límbico, ele é o grande responsável, é o grande guardião da memória e das emoções, né? Então,
ele é um carinha que merece muito a nossa atenção e devemos honrá-lo, porque é através dele que a gente consegue atuar com a aromaterapia. Como a gente viu, o sistema olfativo, ele se relaciona diretamente com o sistema límbico, e é nele que se encontra a glândula pineal, responsável pela síntese de melatonina, e pela nossa intuição. Então, melatonina, não sei se vocês já usaram ou conhecem, tem muita gente que só consegue dormir tomando melatonina, né? Que falam até que é natural, mas não é bem essa história. Natural mesmo é lavanda, né? A melatonina, quando a gente atua de uma maneira que a gente consegue realmente acalmar o nosso sistema nervoso autônomo, que é deixando o parasimpático relaxadão, isso é uma ocorrência normal do corpo. O corpo em homeostase, quando a gente está ali se preparando para dormir, ou você já está criando um ambiente mais propício a dormir, não pegar em tela, né, antes de dormir, não deixar nenhuma luz acesa, enfim, você começa a ter um gráfico, se a gente pudesse ver, né, se tivesse monitorado, a gente veria um gráfico do cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente tem que ter, é normal, ele nos dá esse impulso, começa a cair e a melatonina começa a subir. A gente tem um cruzamento, né, desses dois hormônios. A melatonina vem para relaxar e o cortisol vai baixando para a gente também relaxar, né, para se livrar do estresse. Então, quando isso está funcionando de uma maneira perfeita, ou quando a gente dá alimento para isso funcionar direito, você vai ter isso naturalmente, né? Então, a pineal também é responsável pela nossa intuição, e o hipotálamo é que vai integrar os nossos sistemas nervoso e endócrino, e a hipófise é quem vai regular as outras glândulas. E o corpo caloso que participa de todo o processo, né? São muito nomes esquisitos, mas o principal aqui, que a gente nem chegou ainda, é na amígdala, que é nele que também está... A amígdala fica dentro do hipocampo, e é o que participa da memória, e que está diretamente relacionada com a nossa ansiedade e o nosso estresse, né? Então, quando nós inalamos um óleo essencial, o bulbo olfativo envia diretamente mensagens para essas estruturas e nós conseguimos reequilibrar todas essas glândulas, né? Então, como um maestro, né? O óleo que vai entrando para ir dando as coordenadas para tudo isso ir se encaixando aí no melhor espaço, né, em todo esse complexo sistema que a gente tem aí na cabecinha. Aí agora a gente vai falar um pouquinho do nascimento dos neurônios, né, que são os responsáveis por sinapses, né, cerebrais, a gente ter as informações fluindo de uma maneira coordenada, enfim, que está tudo ali encaixadinho também. É aí que entra a aromaterapia neurociência. Os óleos essenciais puros atuam diretamente no nosso sistema nervoso central e são capazes não apenas de equilibrar as nossas glândulas, como nós vimos, mas também de estimular as ligações entre os neurônios e fazer com que novos neurônios nasçam, né? Então, o neurônio é a célula nervosa, que nunca atua isoladamente, mas em conjuntos, chamados redes neurais. Ele é formado por um corpo, que a gente consegue ver aqui, e um núcleo, onde está o seu núcleo, e pelos seus axônios, que são as fibras nervosas, e é por aqui que os impulsos, né, essas fibras nervosas são responsáveis por conduzir os impulsos para outros neurônios. Então, toda essa rede muito complexa vai se comunicando. Então, por isso que a gente fala também eu nem entrei aqui, porque aí seria muito extenso, né? Também a gente fala de frequência vibratória, porque todos esses impulsos são por energia que estão acontecendo. Os nossos pensamentos têm energia. Por isso que eu ouço minha mãe falar isso desde que eu era pequena, né? Pensa positivo, minha filha, pensa positivo, que pensar positivo tem energia, te dá boa energia para você espantar coisa ruim, só atrai coisa boa. Ela sempre foi bem focada nisso, sempre estudou muito isso, né? Os nossos pensamentos que tomam forma, que tem uma energia. E os óleos, eles atuam diretamente nisso. Eles têm, cada um tem uma frequência vibratória e dependendo da frequência que você tá e que o óleo chega, você consegue aí equalizar em boas rádios, digamos, né? Então, é bem bacana a gente entender como é que funciona, porque a gente vê que é algo científico, não tem
Eu tinha muito na minha cabeça que era uma coisa mística. Ai, minha mãe, lá vem minha mãe falando com a história dela do pensar positivo, né? Às vezes falava isso para ela, eu tô falando sério, e ela tava mesmo, mesmo sem saber. Então, é muito importante a gente entender isso e entender que realmente, quando você está se pegando ali em algum pensamento ruim, alguma coisa que você está indo ladeira abaixo, já, opa, peraí, deixa eu cheirar um balance, deixa eu voltar aqui no meu reequilíbrio, na minha energia boa. Então, ao estimular essas estruturas cerebrais e, consequentemente, os neurônios, os olhos também estimulam que os neurônios ramifiquem mais e mais axônios para que eles se comuniquem e expandam toda a sua rede neural. Então, toda vez que você está inalando um olhinho ali, você está ajudando a tua rede neural a dar mais uma expandida, né? Tipo a teia de aranha do Homem de Aranha. Tá indo lá, tá jogando as teias, mas para um lado bom, né? Para você se comunicar melhor, ter uma velocidade de pensamento mais rápida. Enfim, é só benefício, né? Só bênçãos. Os cílios das células... Aí agora a gente vai falar um pouquinho das emoções essenciais. Os cílios das células olfativas possuem moléculas receptoras específicas para determinadas moléculas odoríferas. E quando ambos se encaixam, a célula sensorial gera impulsos elétricos ou impulsos nervosos. O sinal nervoso é enviado para o cérebro, onde finalmente a interpretação ocorre. Ao estimular o olfato com óleos essenciais, estimulamos o nascimento de novos neurônios, que se relacionam diretamente com o nosso sistema límbico e com as nossas emoções. Então, agora vocês já viram que juntou tudo, né? Tudo que a gente viu lá atrás, sistema límbico, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, autônomo, tá tudo aqui junto e misturado. Então, bom, deu para entender o quão é importante a gente usar o poder dos olhos para o nosso benefício e para o nosso autocuidado, a nossa autoconfiança, autossegurança, enfim. Tudo começa na gente, né? Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que primeiro mudar o nosso mundo e nos equilibrar. Com certeza a gente consegue nos ajudar muito mais e ajudar muito mais ao próximo quando a gente consegue atingir esse equilíbrio. E não como algo, uma autocobrança, né? Mas porque é gostoso mesmo. Todo mundo aqui quer ser feliz, né? Quer se sentir bem, quer se sentir amado, autocuidado. Então, aqui nada mais do que uma ferramenta para a gente conseguir atingir tudo isso. Devido a isso, a aromaterapia ela já é considerada uma psicoaromaterapia na medida em que você inspira um óleo essencial e ele já vai atuar nas suas emoções e na sua mente. Então, já falamos de toda essa parte da estrutura, né? Agora um pouquinho mais sobre a ciência do aroma. Os óleos e as respostas químicas devido às complexidades do cérebro humano, certos aromas podem evocar emoções ao desencadearem lembranças e estimularem respostas emocionais. Esse conceito, ele é muito conhecido como, ele é o fenômeno de Proust, que sugere que, embora todos tenhamos lembranças e experiências diferentes, todos temos a capacidade de experimentar uma resposta distinta ao inalar os aromas. Essa resposta interna age como um caminho aromático que liga o aroma a diferentes regiões do cérebro, desencadeando, assim, uma resposta emocional. Quando a gente inala um aroma distinto, o odor é processado pelo olfativo do cérebro, que é o sistema sensorial responsável por controlar o sentido do olfato. O sistema olfativo está ligado ao sistema límbico, uma região do cérebro que armazena as lembranças e emoções. Nesse momento, o límbico produz uma resposta distinta ao aroma com base nas lembranças que estejam associadas àquele odor, em particular, produzindo subsequentemente um fluxo de sentimentos. Os óleos essenciais podem produzir respostas que podem ser usadas para aumentar o bem-estar e administrar as nossas emoções. Agora eu vou falar um pouquinho de produtos específicos da doTERRA que foram feitos, inclusive, com o target sendo exatamente isso, a parte emocional. Todos os óleos, eles são utilizados, mas esse kit em específico, que é o doTERRA, ele é aromaterapia emocional, acho que a gente só tem gente do Brasil aqui, né? Mas ele já tem aqui. Esse formato touch eu gosto muito porque ele já vem pronto no roll-on e ele já vem diluído no óleo de coco. Então, você não precisa fazer, né? Você já tem ali 6 opções de óleos, cada um específico para um tipo de emoção que você deseja ou melhorar ou acalmar, enfim, depende muito do que você quer, tá? Depois eu posso até... Quem tiver interesse, eu envio, tem um folhetinho chamado Aromaterapia Emocional que fala só sobre esse kit,
tá? Então, ele tem características ora calmantes, ora estimulantes, dependendo da composição química deles, mas é uma opção bem interessante para quem precisa de algo rápido, algo urgente e não está com tempo de estudar ou de fazer o próprio blend, né, a própria mistura, tá? Então, uma experiência individualizada, embora todos nós experimentemos respostas definidas ao aroma dos óleos, estímulos e lembranças distintos, tornam as nossas respostas extremamente personalizadas. Com base no perfil químico único de cada óleo, sabemos que cada um estimulará uma resposta emocional específica. E como nenhuma pessoa é igual à outra, cada uma vai receber benefícios distintos para o próprio bem-estar. Então, isso daqui a gente até já falou. Inclusive, nesse folhetinho de aromaterapia emocional, tem essa roda que a gente utiliza muito para você saber o que você quer atingir. Então, tem como escolher qual dos mixes você vai usar. Se você vai precisar mais de mentolados, mais de cítricos, de temperos, né? Enfim, as ervas. Então, eu posso, quem quiser, eu posso enviar, eu posso até colocar aqui no chat, se vocês quiserem pegar. Então, o nosso sensorial, o nosso sistema olfativo, é um dos sistemas menos estudados até hoje, e agora que vem ganhando mais foco, né? Porque ele é muito importante para basicamente tudo, né? Até mesmo se você tem alguma questão, né, uma doença, enfim, alguma coisa que exige determinado tratamento, o olfativo ele sempre pode entrar como coadjuvante, ajudando, até às vezes sendo a grande solução, né? Para ajudar nessa questão do reequilíbrio geral. Então, como afirma Price, em 2020, de todos os nossos sentidos, o olfato acaba sendo mais desconcertante, já que eles nos fornecem informações que nós não somos capazes de ver ou ouvir, mas com os aromas somos capazes de sentir, né? Então, ele é muito importante. E a gente sabe que a atuação dos olhos ela vai muito além do físico, né? Até além do emocional e do mental. Às vezes até tem pessoas que têm experiências espirituais, né? Eu conheço pessoas que já tiveram experiências assim de meio que dormir durante uma sessão de aromatouch e a pessoa viajou, assim, ela falou, nossa, eu fui para outro planeta e voltei, e o que aconteceu comigo foi uma maravilha, né? Acontece. E dependendo do nível que a pessoa está, ou enfim, do que a pessoa está buscando, isso, se a pessoa é uma pessoa que pratica yoga, enfim, ela consegue atingir um nível de relaxamento, assim, absurdo, né, grandioso. Então, a gente precisa ter em mente que, ainda que os estudos das neurociências permitam que nós tenhamos uma visão mais objetiva e materialista sobre a atuação dos olhos, eles mesmos comprovam que não é apenas no físico que eles agem. Essa concepção, ela vem de encontro de novos conceitos sobre a consciência humana. Numa visão mais cartesiana, nós consideramos que a consciência depende da matéria. Todavia, o que se considera atualmente é que o desenvolvimento do sistema nervoso é fruto da nossa consciência, né? Ainda existem muitos estudos aí a serem feitos, né? De experiências que a gente ainda não tem resposta, ou tem, mas a gente ainda nem sabe, né? Mas vale a pena dar uma pesquisada aí no PubMed, já tem algumas coisas publicadas. Bom, eu selecionei aqui alguns óleos que eu acho mais importantes para relaxar, para preservar a saúde mental, digamos, ou para regenerar, né? Então, eu coloquei aqui o lavanda, que eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre essa questão de dormir e regenerar neurônios, né? O manjericão, que ele também tem muito linalol, que é um dos principais componentes químicos da lavanda, né? Que tem mais de 30% de linalol, assim como o manjericão também. O uso dele inalatório é super benéfico, né, para relaxamento. Aqui a gente tem o olíbano, que ajuda em questões do sistema nervoso central, em regeneração também, e a copaíba com questões inflamatórias, né, ele é super importante, inclusive esses dois juntos, copaíba e olíbano, fazem parte de muitos protocolos de pessoas, né, já tem até aí sim, muitas publicações no PubMed falando sobre Alzheimer, mal de Parkinson, depressão, várias questões relacionadas até autismo, TDAH, né, que são condições, assim, não são
doenças, mas condições específicas de uma maneira do cérebro agir diferente, né, que auxiliam demais. E o DDR Prime, que ele tem até na composição olíbano também, que também é um regenerador celular. E ele tem esse nome porque DDR, é DNA Damage Repair, é a abreviação de DNA Damage Repair, ou seja, o reparo do dano do DNA, tá? Então, na minha curadoria, esses 5 óleos, eles são muito poderosos nesses quesitos. E aqui falando um pouquinho especificamente do lavanda, nós podemos formar neurônios dormindo simplesmente colocando lavanda num difusor, ou podemos estimular todo o nosso sistema nervoso ao usarmos qualquer óleo essencial e mostrarmos para o cérebro que, junto dos aromas, nós podemos traçar novos caminhos diferentes daqueles já traçados. É uma questão de remodular o cérebro mesmo, né? Para cada óleo essencial, há infinitas possibilidades de conexões. Eu digo isso porque eu tenho um filho autista, né? E boa parte dos tratamentos, além da aromaterapia, que hoje eu consigo utilizar com ele, boa parte dos tratamentos eles falam das terapias, né? Terapia ocupacional, terapia comportamental, elas falam numa remodulação do cérebro. Então, é muito bacana poder fazer tudo isso e ainda à noite conseguir colocar aí um breathe, um lavanda no difusorzinho dele, para que ele tenha essa síntese trabalhando ali passivamente, naturalmente, no soninho dele, né, ajudando ele nessa questão do sono reparador, da recuperação de todas as estruturas ali. Falando um pouquinho aqui de anti-idade ou intestino como segundo cérebro, que está estritamente ligado com todas essas questões que a gente vê hoje em dia, né, das pessoas querendo ter um estilo de vida com mais detox, com menos tóxicos. Alguns desses daqui só tem nos Estados Unidos ou outras regiões, tá? No Brasil, esse MetaPower ainda não chegou, mas ele é um recente lançamento da doTERRA, que fala sobre anti-idade. Aqui no Brasil, a gente tem esses suplementos aqui, que é o Ômega e o Microplex VMZ, que são suplementos básicos, né? Para a gente atuar não só com os óleos, mas também com ômega, com estruturas que a gente precisa para manter essas conexões, essas sinapses na nossa cabecinha mais fluídas, né? Trabalhando de uma maneira melhor. E tem um kit na doTERRA Estados Unidos que chama Cleanse and Restore, limpar e restaurar, que ele envolve também esse kit, né? Pelo menos 2, que aqui tem no Brasil já, só não tem esse terceiro que é o Alpha CRS. E ele fala muito dessa manutenção da microbiota, do nosso intestino como mantido com uma microbiota, ou seja, com as bactérias boas ali presentes, porque a gente tem um nervo chamado nervo vago, que liga, é o maior nervo que a gente tem no corpo, que ele liga o nosso intestino até o nosso cérebro. Ou seja, a gente consegue produzir mais neurônio, mais neurotransmissores, mais hormônios da felicidade, e isso sobe para nossa cabecinha e a gente fica com uma velocidade de pensamento melhor, com uma clareza de pensamento, a gente fica mais disposto, com mais energia, enfim, tudo começa a fluir melhor. E temos também, aí já temos aqui disponível também no Brasil, o Aroma Touch Technique, que é uma técnica que ajuda a ativar, né, atingir essa homeostase através da aplicação de 8 óleos essenciais específicos em camadas na nossa coluna e nos pés. Então, ele ajuda com o gerenciamento do estresse, com suporte ao sistema imunológico, estimula a resposta inflamatória saudável, né, ajuda a combater as possíveis inflamações que você tem no corpo e no reequilíbrio geral, que é a homeostase. Tá? É uma técnica relativamente rápida, que é muito poderosa. Eu tenho tido experiências maravilhosas com ela, de pessoas que não tinham até muita crença no poder dos olhos, né? E aí, quando você faz a técnica, aplica a técnica, a pessoa fica maravilhada. Quem não dormia bem, dorme melhor. Quem estava estressadaço, fica mais tranquilinho, enfim. É uma técnica imediata e muito eficaz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou abrir para dúvidas. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição.
Foi ótimo, Rê. Obrigada, obrigada. Eu vou parar a gravação, tá?